Olá pessoal, meu nome é Emerson Castro e este é o programa Direito Fora da Caixa. Tudo o que você quer e precisa saber sobre direito, de uma maneira simples e descomplicada. Hoje o nosso programa conta com a presença da doutora Cristiane Helena de Paula Lima Cabral, advogada, professora, pesquisadora e uma apaixonada por direito internacional e direitos humanos. Seja muito bem-vinda, professora Cristiane. Muito obrigada, professor Emerson, pelo convite. É um prazer enorme participar aqui com o senhor sobre o direito fora da caixa. Legal, legal. Doutora Cristiane, uma das questões mais interessantes que o nosso público pergunta é o seguinte: direito internacional parece uma questão assim de grandes corporações, de estados. O que a gente pode dizer, por exemplo, para um jovem advogado, para um estudante de direito que gostaria de atuar nessa área, né? Isso é acessível, não é? Como é que é isso? Bem, eu primeiro começaria dizendo que é o melhor ramo do direito, né? Eu sempre brinco com todos os colegas que o direito internacional realmente ele é um direito bem peculiar. E, por incrível que pareça, é possível sim advogar no direito internacional. Ele se divide em dois ramos. O público, que trata justamente dessa parte do direito entre os estados, né, essas relações internacionais, como que eu vou proteger, tutelar, trazer direitos, trazer deveres. E tem a parte do direito internacional privado, que para advogar é mais fácil, é algo mais viável. Ainda mais hoje, atualmente, no mundo extremamente globalizado, em que as relações entre todos os cidadãos do mundo, elas estão entrelaçadas. Então eu consigo advogar na área do direito de família, eu consigo advogar na área do direito empresarial, o próprio direito tributário, então o direito ambiental. Então eu tenho várias possibilidades de atuação. E existem hoje grandes pessoas, grandes nomes na advocacia do direito internacional privado. Interessante. E eu sempre tive essa posição na escola, né? Um aluno ou um estudante ou um jovem advogado que quer entrar nessa área, ele tem que começar primeiro por adquirir uma proficiência em uma outra língua, né? Não é o requisito essencial, mas é importante. Principalmente se você for abordar de relações com uma língua estrangeira, o inglês, né, o francês, então você precisa ter um domínio. Eu vou analisar um contrato internacional feito em inglês, e principalmente no inglês jurídico, né, nem o inglês coloquial que a gente aprende nas escolas. Então, é importante? Mas não é nada que vai te impedir de advogar na área. O que eu aconselho para quem tem interesse mesmo em se aprofundar no direito internacional é fazer cursos voltados para a área do direito internacional. A Academia de Haia, de Direito Internacional, ela tem dois cursos muito interessantes, tanto o curso na área do direito internacional público, quanto o curso na área do direito internacional privado. Oh, que legal! Eu fico pensando também essas duas situações que pegaram a mídia agora, né? O Afeganistão, no caso, principalmente a questão não só entre Estado americano, né, e o afegão, como também a questão de interesses aí desses blocos, mas a questão humanitária também de direitos humanos com relação aos refugiados, né? Como é que a gente poderia destacar essa diferença entre direitos humanos e direitos humanitários, essas organizações que trabalham isso para justamente apoiar? Aí nós temos, o próprio direitos humanos é um ramo interessante também de atuação no direito internacional público, porque você pega a questão dos refugiados, né? E aí entra na temática do direito humanitário. Diferenciando os dois, basicamente, é que o direito humanitário, se existe um grau hierárquico, ele está acima dos próprios direitos humanos e envolve sempre questões de conflito armado, né? Então a crise no Afeganistão é uma crise de conflito armado, o Iraque, a Síria, então são crises em que eu vou entrar com o direito humanitário, tanto para os combatentes quanto para as vítimas, né? Para os cidadãos afegãos, os sírios, os iraquianos. E a gente entra nessa figura que eu disse do refugiado.
As Nações Unidas têm o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refúgio, que inclusive já manifestou que os países eles devem se unir para acolher esses refugiados do Afeganistão. Já estão fazendo cálculos de mais ou menos 500 mil refugiados. A Europa já está em pânico, porque a Europa ainda se recupera dos refugiados da Síria, que é um problema grave. Além dos refugiados da Síria, tem os refugiados africanos, que por incrível que pareça, são os maiores do mundo, né? Acaba que a mídia não dá tanto enfoque para a questão da África, mas os africanos constituem, né, o maior número de refugiados do mundo. Mas agora a gente tem a crise no Afeganistão, que foi provocada com a retirada das tropas americanas. Os Estados Unidos, não sei se quiseram acreditar, né, ou sabiam que o Talibã não ia cumprir com o que foi estabelecido no ano passado com o presidente Donald Trump. E eles saíram e é literalmente assim, o último que sair apaga a luz, né? A gente lava as mãos, a guerra mais longa da história americana, eles não conseguiram resolver o problema no Afeganistão e aí abandona os afegãos à mercê do Talibã, que já instituiu um novo nome e que já voltou a impor o regime totalitário deles. E é muito triste mesmo. Agora, um aspecto interessante aqui que aconteceu em Minas Gerais, né? O caso, por exemplo, de Mariana e o caso de Brumadinho. O direito internacional também pegou essa questão por conta dos acionistas dessas empresas mineradoras, né? Então eu acho que a atuação do direito internacional tem repercussões muito maiores, né? Aí a gente entra no direito internacional privado. Inclusive no Reino Unido foi ajuizada uma ação, ela tinha sido suspensa, mas ela retomou o julgamento contra os acionistas da BMP, justamente em virtude desses desastres ambientais provocados pela Vale. Então a gente tem aí a atuação, né, de advogados para tentar reaver algum direito, algum tipo de indenização, mas tem também as próprias organizações internacionais, as organizações não governamentais, que apesar de não serem sujeitos do direito internacional, para questões específicas como a humanitária e como a ambiental, né, voltada para a proteção dos direitos humanos, elas atuam de forma ativa e elas servem para construir normas do direito internacional. Olha, e você deu uma pegada boa aí com relação ao direito ambiental, né? Principalmente esse aspecto do aquecimento global, agora essa questão hídrica, de recursos e tudo mais. Esses acordos também, né, são muito comuns em termos de direito internacional com relação a esses blocos, né? Aí você tem a atuação do direito internacional público, Sim, que é quando os estados se reúnem para discutir tratados que vão ser aplicados em questões específicas. A gente tem agora a bola da vez, que é o direito ambiental. Tem o recente Acordo de Paris, que os Estados Unidos haviam se retirado, mas com a eleição do presidente Biden, ele já fala que eles vão voltar para o Acordo de Paris e acaba que a questão ambiental é uma preocupação global. Você tem até dentro das empresas os chamados princípios ESG, que envolve a questão do meio ambiente, a questão do social e a questão da governabilidade. Então, as empresas, elas não investem em países que não adotem posturas de proteção ao meio ambiente. Uma empresa que adota esses princípios, ela consegue maiores investimentos com bancos internacionais. Então, cada vez mais questões voltadas à sustentabilidade. A gente tem as ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que inclusive já estão sendo utilizados para programas de mestrado e de doutorado na Europa. Olha. Eu já vi alguns que eles falam, indique qual ODS que o seu projeto ele está se relacionando. São 17 ODSs. O Brasil cumpre algumas, outras ele está de forma falha, vai desde igualdade de gênero até cidades sustentáveis. Então, você tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente. E é interessante isso também, só reforçando a questão que recentemente o CNJ adotou
as 17 ODSs, né? Para traçar as políticas de gestão do próprio judiciário. Eu achei isso muito interessante. Agora a gente já caminhando quase para o fim do programa. Queria muito mais, tá certo? Mas a arbitragem também está dentro disso, não está? Também está. A arbitragem Porque no direito brasileiro aqui, a arbitragem está crescendo e sempre evoluindo, mas eu acho que principalmente nos contratos internacionais, essa cláusula arbitral é muito utilizada. Você poderia falar um pouquinho? A arbitragem internacional, ela é uma forma de resolução de conflitos e ela é muito utilizada, como você bem pontuou, nos contratos internacionais. As empresas, elas sabem que o Poder Judiciário, principalmente o Poder Judiciário brasileiro, ele é muito moroso. Então, elas optam por inserir essa cláusula arbitral e você tem a Câmara de Paris, por exemplo, que é muito utilizada para resolver as disputas. É um processo mais rápido, é um processo mais sigiloso, então as empresas confiam mais. E a lei brasileira da arbitragem, ela aceita essa sentença proferida por um tribunal arbitral e ela pode ser aplicada no direito brasileiro, claro que sempre pensando na NALINDB, né? Nenhum ato, nenhuma decisão internacional, se ela ferir a soberania nacional, os bons costumes, ela não vai ser aplicada. Mas se ela não ferir, né, o artigo 17 da LINDB, ela pode ser aplicada normalmente. Então você tem consórcios internacionais que atuam aqui, que acabam optando pelo uso da arbitragem. E aqui, uma coisa que me fugiu um pouquinho e que eu queria te perguntar. No direito penal, essa questão hoje de quadrilhas, hackers, crimes cibernéticos, né? Como é que a gente está, como é que esse profissional do direito internacional, mesmo assim, nessa área penal, ele se situa? Na área penal, a gente tem o direito penal internacional, com a criação do Tribunal Penal Internacional, que julga crimes que não são esses, né? O crime de genocídio, o crime de agressão, crimes contra a humanidade e crime de guerra. Então, são crimes específicos e julga indivíduo, porque até então a gente tinha só os estados sendo responsabilizados. Agora a gente passa também para a figura do indivíduo. Com a transformação digital, Revolução Industrial 4.0, o direito internacional falou, opa, peraí, que agora a gente tem que ver como que a gente vai agir. Não existe ainda um tratado internacional que vá regular questões de proteção de dados, questões de guerra cibernética. Você tem algumas legislações dos estados que servem de bases para outros, como foi o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que serviu de base para a legislação brasileira. Até porque, em relações comerciais, os estados eles devem se adequar à legislação europeia. Então, se eu não tiver uma legislação de proteção de dados, eu não consigo comercializar com a Europa. O Google teve que se adaptar, agora toda hora a gente entra no site sem que apertar lá, aceita ou não os cookies, que é um desdobramento da própria RGPD. Então, o direito internacional começa a encarar essa proteção de dados. As Nações Unidas, elas já declararam que o acesso à internet é um direito humano e muito se discute, principalmente pós a Cambridge Analytica, a transformação da proteção do dado como um direito humano. Ainda não tem um tratado internacional específico sobre o assunto, mas isso já tem sido levantado pela legislação estrangeira. O que a gente tem são cooperações jurídicas internacionais firmadas entre os estados no intuito de fornecer alguma informação, né, ter acesso a algum tipo de hacker, se eu consigo a localidade, ele ser entregue para julgamento, mas fins de tratado internacional isso ainda não tem. Mas é algo que o direito internacional já vem encarando, principalmente questões de armas autônomas. As armas que são, vamos dizer assim, não é nem tripuladas, né, mas que vão ser, como é que eu posso dizer? Vou chamar de tripuladas por inteligência artificial, que não se confunde com drone. Quando a gente fala de arma autônoma, todo mundo, é drone. Não é drone, porque o drone quem pilota é um ser humano. A arma autônoma, ela vai ser pilotada pela inteligência artificial. E aí, então eu tenho, né? Vários assuntos que a gente nó de mineiro mesmo, né? E aqui, só pra gente encerrar mesmo, e se robô? Robô vai ter nacionalidade?
Já tem, né? A gente tem o primeiro robô que teve a nacionalidade na Arábia Saudita. A Sofia foi o primeiro robô que teve a cidadania na Arábia Saudita. Então, não se espante se a gente vê aqui no futuro. No futuro não, né? Que a gente já tá no futuro. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, o Brasil tendo seu robô próprio. Mas robô, quando eu falo, a Sofia não era um robô bonito, mas você tem um robô meu, né? Um cyborg. Então, entendi. Mas a gente pode ter sim. A Arábia Saudita já concedeu a nacionalidade para um robô. Que legal, que legal. Gente, é muito direito fora da caixa por aí no direito internacional. Professora Cristiane, eu te agradeço muito a presença, a dedicação aqui desses instantes aqui conosco e espero tê-la aqui conosco mais vezes. Eu agradeço a oportunidade. O direito internacional, como você mesmo disse, é um direito fora da caixa e assunto é o que não falta para a gente discutir. Muito obrigada. Perfeito. Bem, pessoal, agora terminamos mais um Direito Fora da Caixa e espero vê-los aqui em outras edições do programa. Não deixe de nos acompanhar no canal do YouTube da TV Promove e também no canal 12 da NET. Até mais, pessoal!